Uma das cidades mais importantes e populosas da Baixada Fluminense um dia foi conhecida como a Cidade Perfume e hoje passa por grandes dificuldades e muita gente também não conhece sua história. Todavia, o que é esse lugar? Ela começa lá no século XVII, época em que aqui habitavam os índios tupinambás da família dos Tamoios e das tentativas dos franceses de invadirem as terras, com a necessidade dos portugueses intervir, até mesmo com violência, para expulsarem os franceses daqui. Período em que foram mortos vários índios e os franceses foram expulsos. Nessa época, os portugueses criaram um pequeno povoado ao lado do rio Iguaçu, aos pés da Serra de Tinguá, e ali começaram a cultivar cana-de-açúcar, mandioca e outros produtos. Em 1808, a Estrada do Comércio foi aberta devido a consequências de negociações com a Inglaterra, que por sua vez alcançasse o interior do país, abrindo assim a estrada e tendo acesso ao ouro mais fácil. A primeira tentativa de iniciar o traçado da estrada ocorreu em 1811. Ela começava na Vila de Iguaçu, vencia o maciço do Tinguá, entrava na direção do Vale do Paraíba do Sul e ia até as terras do Barão de Ubá, que por coincidência tem a mesma data de criação do município da Vila de Iguaçu, em 15 de janeiro de 1833. O trajeto desse ouro, a princípio, era seguido por Paraty, depois por Xerém, logo em seguida por Riomirim, alcançando assim o rio Iguaçu somente na altura do rio Pilar, hoje a região de Duque de Caxias. O escoamento desse ouro aconteceu até 1822. Com a independência do Brasil, o ouro não foi mais transportado pela estrada. Vocês podem observar que esta parte aqui é bem íngreme, cheia de pedras, e foi construída pelos escravos no século XVIII, século XIX, né? E teve muito, claro, muito suor aqui, suor dos pretos. Esta é a Estrada do Comércio, conhecida também popularmente como Estrada Real do Comércio. Com a indústria cafeeira, a Estrada do Comércio foi vitalizada para o transporte dos alimentos até os portos do Rio Iguaçu, onde seguia para o município neutro, que era a corte. A abolição da escravatura ajudou também no declínio da economia do município, que se sustentava na exploração da mão de obra dos negros. Na época, havia muitos canaviais, e principalmente na vila, além da plantação de milho, feijão, mandioca, café e arroz. Fundada no século XVII e localizado no início da Estrada do Comércio, as ruínas do porto atualmente estão dentro das terras de uma fazenda no sítio arqueológico do Iguaçu Velho, próximo à Torre Sineira da Igreja Matriz. A Baixada era repleta de alagados e, por isso, de 1936 a 1938, ocorreu o dessecamento dos pântanos. Sendo assim, todos os rios que eram nativos viraram canais, que assim escoam para a Baía de Guanabara. Iremos entrar agora na parte histórica do Brasil Colônia. Aqui, nós encontramos as margens do Rio Iguaçu, esta área completamente abandonada. Venha comigo. Aqui é a margem do Rio Iguaçu. Vocês podem observar que são feitos muitos trabalhos espirituais de religiões de matrizes africanas. E aqui é uma grande parte da história. O Rio Iguaçu, claro, na época do Império, não era desse jeito. Ele era bem maior, mas devido as assoreações, né, com o passar dos anos, acabaram, né, chegando a este ponto. E também muito lixo aqui. Tem boneca ali, cabeça ali de... Não posso falar muito aqui, devido às restrições do canal. Mas este é o Rio Iguaçu, uma grande parte da história do Brasil.
Construído no século XVIII, o sítio Porto Velho também passava a extinta Estrada de Ferro Rio do Ouro, que tinha uma estação com o nome de São Bernardino. Ao longo da RJ-111, mais conhecida como Estrada Zumbi dos Palmares, a fazenda foi construída em estilo neoclássico em 1875 pelo português Bernardino José de Souza e Melo, seu primeiro dono. Tombada pelo patrimônio histórico em 1951, a mesma contava com cavalariças, garagens para carruagens, senzalas, habitações para escravos e engenhos de cana-de-açúcar e mandioca. Infelizmente, a mesma foi destruída por um incêndio na década de 80. Com o passar do tempo, hoje o que se vê é o completo abandono. Composições de bitola estreita com locomotivas a vapor trabalham lado a lado com o trem elétrico. Na batalha do transporte, cuja luta insana completa mais um dia de laboriosa tarefa. Antiga estação de Marchand-Bomba. Aqui foi o início do progresso para Nova Iguaçu e, ao mesmo tempo, o regresso de Vila de Cava. Em 1858, corrigindo, chega ao arraial de Marchand-Bomba a estrada de ferro, que ligava a cidade do Rio de Janeiro até o arraial de Belém, atual Japeri. Sendo assim, os comerciantes mais abastados, os mais ricos, foram se transferindo da Vila de Iguaçu para o arraial de Marchand-Bomba, sendo também transferido para o arraial de Marchand-Bomba o centro administrativo da Vila de Iguaçu. Sendo assim, a Vila de Iguaçu foi sendo deixada de lado e o arraial de Marchand-Bomba foi tendo o seu crescimento. Em 1891, acabou sendo o golpe final para a Vila de Iguaçu. Com as transferências das principais habitações do município, como prefeitura, fóruns e cartórios, a vila acabou sendo esvaziada, ficando apenas alguns poceiros e sitiantes. Aqui, onde existia a Vila de Iguaçu, ainda encontramos algumas relíquias que, infelizmente, não foram preservadas com o passar dos anos. O cemitério da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, a torre sineira da antiga igreja da freguesia de Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu foi restaurada e só. Já o cemitério de Iguaçu, que foi inaugurado em 1760, está em uso até os dias atuais. Em 1910, o presidente Nilo Peçanha implementou no arraial de Marchand-Bomba, especificamente, a plantação de frutas cítricas, como limão, abacaxi e também laranja, sendo a laranja o principal deles. Em 1916, o arraial de Marchand-Bomba deixa de existir e a cidade passa a ser chamada de Nova Iguaçu definitivamente. O declínio da laranja entra em decadência com o início da Segunda Guerra Mundial e com a falta de exportações e também com as pragas que alastram todas as plantações. Combatendo em grande escala a praga que flagela as plantações fluminenses, um helicóptero é posto à disposição do Ministério da Agricultura. Os trabalhos de polvilhamento aéreo dos laranjais do estado do Rio para o combate à mosca de frutas é uma iniciativa importante, uma vez que a produção do município de Nova Iguaçu, onde se processa o referido polvilhamento, avaliada em cerca de 1.850.000 caixas de colheita, é desfalcada anualmente em cerca de 200.000 caixas inutilizadas pela mosca de frutas, dando aos citricultores da região prejuízo de 10 milhões de cruzeiros. Sendo assim, por volta de 1945-46, Nova Iguaçu já não tinha como vender a sua produção de laranja. E as fazendas que produziam essas laranjas começaram a ser loteadas. E já o governo de Getúlio Vargas incentivando com que os nordestinos que chegavam ao estado do Rio de Janeiro, principalmente a cidade, viesse para povoar Nova Iguaçu.
O presidente Getúlio Vargas comparece ao município fluminense de Nova Iguaçu para inaugurar 100 novas casas destinadas a ferroviários da Central do Brasil. A cerimônia resulta brilhante e movimenta quase toda a população iguaçuana, desejosa de ver e aplaudir o ilustre visitante. Nessa época já tinha sido construída, ali bem próximo à Estrada de Ferro, a igreja de Santo Antônio de Jacutinga, que é a igreja matriz da cidade de Nova Iguaçu. Em 1943, a cidade-mãe da Baixada Fluminense começa a ser fragmentada. 7 municípios são emancipados, pela ordem: Duque de Caxias, São João do Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo, Queimados, Japeri e Mesquita. Emancipações que trouxeram queda de arrecadação e, por consequência, uma grande decadência econômica. Hoje, Nova Iguaçu tem mais ou menos 1 milhão de habitantes. O último censo de 2017 dava o número de mais ou menos 825 mil habitantes. Pode ser que esse número passe de 1 milhão atualmente. Mas Nova Iguaçu, como cidade dormitório, tem a Via Dutra como sendo sua principal rota de passagem, ligando o Rio à cidade de São Paulo. E Nova Iguaçu tem muito ainda a crescer.